não estamos tocando o hino do Corinthians porque não tem jogo do Coringão, mas o Coringão não perde faz tempo, né? Tem essa informação também que a gente pode dar, né? O Coringão tá sem perder faz tempo, certo? Certo, boa noite. Na verdade, muito feliz de estar fazendo um programa hoje um pouco diferente do que a gente costuma fazer, mas é bom que se diga que o Alambrado Alvinegro, a TV Alambrado Alvinegro, sempre tem a missão de levar, de trazer aqui, né, mas de levar informação de tudo que se refere ao Corinthians, e hoje um programa diferente porque a gente faz questão de valorizar, principalmente hoje, as modalidades que, para muitos, né, são, me perdoem dizer, mas para muitos descartáveis, mas são modalidades históricas do clube, e eu fiz questão de trazer aqui, da gente trazer aqui, né, o Gustavo e o Lourenço, que são representantes do basquete e do futsal, que são duas modalidades super tradicionais dentro do Corinthians, super vitoriosas, históricas dentro do clube social do Corinthians. Eu não quero politizar o papo, viu, Fabrício? Não vou fazer isso daqui, porque acho que não é nem o caso. Não, em algum momento a gente pode até falar, obviamente, de que a gente tem que lutar para que esses esportes continuem, porque são dois esportes históricos dentro do clube, mas eu sei que na rapaziada que assiste a gente, tem muita gente que torceu pro Coringão ganhar de Pinheiros, ganhar do Pinheiros, por exemplo. Eu tô com o copinho do basquete aqui, que acho que... Pinheiros, por exemplo, na semifinal aí, da Liga... eu até fiz uma comparação. Vou chamar de Montanha, pode ser Montanha? Por favor. Chamar de Montanha, tô com Montanha aqui. Ele que toma conta do basquete do Coringão, falar com o Lourenço também. Porque assim, é uma campanha, se a gente fizer uma comparação com a rapaziada que gosta de basquete, e aí você me corrige já no Boa Noite se eu estiver errado, é mais ou menos como a vitória dos Knicks na NBA. Montanha, boa noite, obrigado por colar com a gente aqui no Alambrado, viu? Boa noite a todos vocês, boa noite quem está prestigiando o Alambrado essa noite, obrigado por abrir esse espaço para o basquete, né, para o futsal, que são duas modalidades, como vocês falaram, super tradicionais. E é duro para mim falar também, porque eu torço pro Spurs, cara. Então foi duro para mim essa semana também, né, no basquete. Mas a comparação, ela é justa, é próximo disso. Claro que a gente sempre inicia a temporada querendo ser campeão, querendo chegar o mais longe possível. E dos últimos resultados, desde a volta do basquete no Corinthians, a gente teve um resultado histórico, né? Chegar nessa semifinal e acabar em quarto colocado, podendo participar de um torneio sul-americano, disputar ali com os melhores clubes da América do Sul e entre os melhores do Brasil. Então, assim, foi uma temporada histórica mesmo para nós, e a comparação ela é justa e triste também por um lado, mas a gente foi eliminado pelo Pinheiros, né, que tem uma excelente equipe também, mas a gente ficou muito feliz com a temporada, né, dura, mas muito contente com o resultado e feliz também. A gente vai falar muito sobre isso também, né, Cascão? Sobre o Corinthians também em sexto ou em quinto no regular? Ficamos em sexto na classificação, né? E quarto na classificação geral no final. Apresenta o Lourenço pra gente também, então. Estamos aqui com o Lourenço, que é o coordenador do futsal, e é importante, assim, a gente já deu espaço pro Davis, né, que é o grande ídolo Davis, cara, do futsal corintiano recente. Joga aí um pouquinho de futsal. O Davis, um pouquinho de bola. Que tá fazendo falta. O Davis é uma figura histórica aí no futsal do Corinthians, e a gente vai falar bastante, Lourenço. É importante, a gente sabe das dificuldades que tem o basquete, o futsal também agora enxugou a folha, né? E a gente vai falar ainda no decorrer aqui do nosso programa sobre as dificuldades que vocês têm também da manutenção do time, de reforçar o time. Primeiro, boa noite, obrigado de você estar aqui com a gente. E já de antemão, eu queria que você falasse assim, o Corinthians chegou no ano passado na final da Liga Nacional de Futsal. Como é que foi essa virada de ano? Qual foi a maior dificuldade? Enxugou a folha? O que mais pegou para a manutenção desse time tão vitorioso na temporada passada? Boa noite, obrigado pelo convite, boa noite a todos. São momentos em que a gente já viveu no futsal, né, em outra ocasião, né, e eu acho que o grande desafio que temos como gestores é uma capacidade de adaptação, né, de entender a realidade do clube, né. O ano passado a gente teve uma temporada super vencedora, foram 5 competições, 5 finais, né, é um dado muito difícil de alcançar no alto rendimento, né, e fruto do trabalho aí, do esforço de todos ali no projeto, né, e o fato é que pelo momento a gente, né, entende, se adapta e acaba aí dando esse recuo, né, do ponto de vista financeiro para formatar o elenco, né. Obviamente teve uma repercussão aí no planejamento técnico, né, a gente tem que entender o momento, recuar
E aí, reconduzir a rota, né? Sempre é um pouco mais complexo. A gente estava comentando, né, que a sequência do trabalho, a sequência do elenco traz uma conjuntura mais produtiva para performar e, consequentemente, ficar perto aí dos resultados, das finais. Então, foi um momento difícil, mas a gente está aí atravessando e entendendo aí que é necessário para a parceria aí junto ao clube. Lourenço, acho que é até legal para a gente apresentar para a rapaziada, porque uma coisa bacana das mídias segmentadas dos clubes, e principalmente da do Corinthians, que é a mais forte do Brasil, é a gente conseguir dar o espaço que vocês merecem, que vocês não têm na grande mídia, porque a grande mídia busca o futebol, busca entrevistar os jogadores, e dificilmente esse espaço é dado. Então, quando o Cascão disse que a gente traria, que a gente tinha essa oportunidade, achei muito interessante. Muita gente do nosso grupo de membros também mandou muitas mensagens, parabenizando a gente por a gente conseguir ter esse espaço para que vocês possam falar. Mas eu queria que você se apresentasse para o nosso público. Você não chegou ontem no Corinthians, você não caiu de paraquedas, você conhece muito bem o Parque São Jorge. Queria que você dissesse há quanto tempo que você trabalha já no Corinthians, quais são as suas funções dentro do clube, e depois perguntar isso para o Montanha também. Não, obrigado pela pergunta. Já são 13 anos, né, no Corinthians, né, um trabalho que muito me orgulha, né. Hoje eu posso dizer com todas as letras que sou um corintiano de coração, né. Aprendi a amar e a traduzir isso no meu dia a dia ali no Parque São Jorge, né. O Corinthians tem uma história muito rica, né. A gente estava conversando aqui, é um clube social imenso, né, com uma massa social incrível, né. E poliesportivo, né? O corintiano gosta do esporte de quadra, né? Gosta do futsal, gosta do basquete, né? E eu, falando um pouco de mim, eu sou um ex-atleta profissional de futsal, eu sou formado em Direito, né? E aí, como advogado, me especializei em Direito Esportivo e na gestão esportiva. E por uma casualidade e numa mudança de vida, né? Na época eu trabalhava no meu ex-clube na Espanha, acabei voltando ao Brasil em 2012, e aí o Corinthians apareceu na minha vida, né? E aí desde então são longos anos aí, alguns cabelos brancos, mas... 2012 então. 2012, mas foram anos muito intensos, de muitas alegrias, algumas tristezas, mas... sobretudo de muita satisfação de enxergar que o futsal do Corinthians hoje, né, pelo um trabalho feito a muitas mãos, é muito mais forte, né, muito mais conectado ainda com o corintiano, né, e muito tradicional, né, é um esporte que está há muitos anos dentro do Parque São Jorge, tem uma conexão muito importante, aí é um grande parceiro do futebol, e a gente tem um trabalho que, volto a dizer, feito a muitas mãos, que muito nos orgulha. E o Montanha, queria que o Montanha também dissesse um pouquinho sobre a sua passagem no Corinthians, conhece também o clube, também não chegou outro dia no clube, conhece muito, sabe muito como as coisas acontecem lá. Queria que você se apresentasse também para a rapaziada. Você veio de Limeira, né? Eu sou natural de Rio Claro, né? Nasci lá, que é uma cidade extremamente esportiva e o basquete... Da grande Araraquara, Rio Claro. Ah, pronto. Eu costumo falar que é da grande Rio Claro, né? Limeira ali, brincando. Porque o cidadão aqui tem família... família... Aqui metade da minha família é de Araraquara e metade é de São Carlos. É isso aí. Então a gente já brinca, Rio Claro, São Carlos e Araraquara, né? Então Rio Claro tá no comecinho, depois vem São Carlos, depois vem Araraquara. Legal. E como eu falei, eu sou de Rio Claro, né? E Rio Claro respira basquete. É uma cidade super tradicional no basquete, né? É um time geralmente de prefeitura, com alguns apoiadores, e também é uma cidade que enche o ginásio, voltou recentemente pro NBB e lota ginásio todos os jogos, dia de semana, final de semana. Então eu venho desse mundo, né? E aí eu joguei basquete também, categoria de base, joguei um pouquinho de adulto, e logo em seguida eu trabalhei, antes disso eu trabalhei... joguei por Limeira, né? E depois eu fui convidado para ser técnico em Limeira. E aí no nosso clube eu fiquei 9 anos trabalhando com base. E aí tive a oportunidade de ir para fora também, acabei morando em alguns países, sendo técnico, voltei para cá, trabalhei em equipes profissionais como assistente técnico, inclusive o Corinthians foi uma dessas, onde eu tive esse primeiro contato, né? Já tinha a oportunidade de jogar contra o Corinthians, e vir para cá foi uma mudança de chave, uma mudança gigante na minha carreira e na minha vida também. E aí eu saí daqui para voltar para Rio Claro, recebi um convite para voltar para lá, e logo em seguida, no próximo ano, me convidaram para voltar para a gestão do basquete daqui do Corinthians, né? E desde então eu tô aqui, iniciando a 4ª temporada, né? Essa próxima, à frente dessa reconstrução, né, do basquete, desde a volta em 2018.
E eu acho que a gente vem numa crescente muito grande, né? De conquista de resultados, de chegar em finais, que a competição no basquete hoje é muito grande, né? Equipes com orçamentos muito altos e investimentos bem pesados. E a gente com um orçamento menor, mas um orçamento bacana para a gente competir, que é o que sempre prezo, né? Competir. A gente tem chegado ali, incomodado as grandes equipes, né? Como tem sido nos últimos anos. E feito um bom trabalho ali, então tem sido bem bacana. Ó, o Mário Calamonati, que é nosso parceiro aqui, ele comenta... Abraço, Marião. Ele fala sobre até que ponto, né, a notícia de que o futsal e o basquete seria descontinuado atrapalhou no trabalho. Como eu disse que eu não queria politizar o assunto, eu não tenho dúvida que atrapalhou significativamente. Mas entra nesse contexto... eu tenho um patrocinador que é a Fatal Fans, eu já queria até falar sobre isso daí, eu não sei se vocês têm esse conhecimento, né, mas tá na mesa do presidente Osmar Stabile, só para ele assinar, que é um contrato de alguns milhões, né, se eu não me engano são 18 milhões de reais, que boa parte disso seria dividido entre o futsal e o basquete, e sustentaria, pelo menos pelas informações que eu tenho, as modalidades até o final da temporada. Vocês têm algum conhecimento sobre esse patrocínio ou não? Ouviram falar, pelo menos? Ouvimos falar, né? Pelo que se divulga, né? Não, eu sei que é uma negociação que está em andamento. Sim. Né? E basicamente é isso. Não, eu só queria... mesma coisa, né? Não, tranquilo. As informações chegam para nós, talvez seja um pouco diferente, porque a nossa temporada acabou de acabar, né? E acabou de encerrar. Então a gente está nesse planejamento com a diretoria do clube, né, para entender esses sistemas, o que a gente vai ter de patrocínio ou não. E claro que sempre ventila-se novos patrocínios, novas fontes de receita e entra a discussão de novos patrocinadores. Então a informação que chega para a gente é que realmente eles estão conversando, estão tendo esse tipo de conversa com alguns parceiros e, como divulgado na grande mídia, tem essa possibilidade desse patrocinador. Não sei os valores, não posso afirmar, né, não chega isso para a gente, mas a gente tem essa situação. Eu só queria falar sobre esse lance da Fatal Fans, que muita gente tem esse preconceito, porque a Fatal Model a gente sabe que é parece até que tem alguma... Eu não tenho procuração para defender nada, mas eu gostaria que esse contrato fosse assinado para ajudar na continuidade da modalidade. A Fatal Fans, pelo que eu andei olhando aí, é como se fosse algo similar a OnlyFans. E a galera, viu, Fabrício? A galera associa muito OnlyFans, enfim, a Fatal Fans com essa parte da sexualidade. Pornografia, não necessariamente é isso, tá? Vale dizer, até pesquisei isso daí, tem vários jogadores da NBA que têm o perfil na OnlyFans, que eles divulgam conteúdo deles de bastidores, ali do vestiário, não tem nada a ver com pornografia, pelo menos é a informação que eu tenho. Tem gente que faz isso, que pratica esse tipo de modalidade? Tem, mas tem muita gente que faz um outro tipo de conteúdo, um conteúdo que não tem nada a ver. Por isso que eu acho que eu entendo a ala conservadora de dentro do clube, mas eu acho que seria algo importante para o Corinthians nesse momento, principalmente para a manutenção de várias modalidades do clube associativo.